Olá, vamos começar hoje a ver o encontro número 1 do quinto tempo da catequese. O tema de hoje é como eu também posso servir. A vantagem de você estar vendo esse vídeo é que você pode apertar o pause a qualquer hora, principalmente quando chegarem as leituras que você deve pesquisar. Primeiramente a gente vai falar de vocação, né? Aquilo que eu comentei com vocês no encontro. Você não chama uma pessoa à toa, você chama para alguma coisa. Deus faz a mesma coisa com a gente. Então fica para nós a pergunta: o que você fez para servir a sua família e a sua comunidade? Você pode ler de novo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, e versículo do 14 até o 30. Até é bom que você veja esse vídeo junto com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, ou com o primo, ou quem queira te ajudar a fazer a partilha da palavra de Deus. As vocações. Jesus chama as pessoas para segui-lo, né? Em Marcos, capítulo 1, do 16 ao 20, a gente vê um exemplo muito bom disso, né? Aí uma figurinha de quando ele chamou Levi para ser apóstolo de Mateus, né? Jesus envia seus chamados. Então, quem chama alguém, não chama à toa, chama para alguma coisa. Jesus, quando chama a gente, chama para nos enviar em uma missão. Marcos 16, 15 ao 18. As vocações. As dimensões da nossa vocação, a primeira delas é ser filho de Deus. A gente vê isso em Gênesis 1, 27. Que nem eu comentei com vocês, imagina lá, Adão e Eva e todas as criaturas tinham a capacidade de andar perto de Deus, inclusive o homem. Dominar o mundo pelo trabalho, Gênesis 1, 29. Deus não deixou a gente ir à mercê de uma atmosfera que simplesmente largou o ser humano. Ele deixou tudo pronto antes de colocar o homem para isso. E a nossa vocação também é outra dimensão, é conviver. Em Gênesis 2, 18 a gente vê isso. Aquela passagem lá vocês vão ver de novo. Que nem eu falei, espero que vocês fiquem bem velhinhos, cheios de netos, e que tenha uma pessoa que ame vocês para a vida toda. Nossa vocação é conviver. Quando a gente fala lá em João 15, do 13 até o 15, estamos falando sobre conviver, né? Amai-vos. Então, as vocações que a gente tem também é o matrimônio, sacerdócio, vida religiosa. Como eu comentei com vocês, não basta estar preparado esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso você se arriscar, você dar um passo em direção a Ele. É necessário você fazer essa experiência dele. Não vai acontecer nada se você não começar. No final da vida da gente nesse mundo, Ele vai pedir conta do que a gente fez. E da nossa comunidade também. A nossa comunidade repartiu os dons que Deus nos deu, festeceu ou enterrou? Então, a vocação do matrimônio, gente. Aqui é uma hora que vocês podem apertar o pause à vontade, tá? Tem a profecia de Oséias, capítulo 1, 2 e 3. Tá? Se quiser, você aperta o pause e volta. Jeremias, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Isaías 51, versículo 1. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículo 29. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 21 ao 23. E a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7 inteiro. Então, o significado das alianças, né? Ainda falando da vocação do matrimônio. O que Deus uniu não separa o homem. Tem Gênesis 8 inteirinho que fala sobre isso. Gênesis, no capítulo 9, do versículo 1 até o 7. Gênesis 1, versículo 26 ao 30. Gênesis 9, versículo do capítulo 9, versículo 8 ao 11. E no mesmo capítulo 9, do versículo 12 ao 17. Quem que instituiu o sacramento do matrimônio? Aliás, todos os 7 sacramentos que a gente vê aqui, né, foram instituídos por Jesus Cristo. O sacramento é um sinal da presença de Deus, né, um sinal do sagrado. Gênesis 2, 24. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 19, versículo do 1 ao 9. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Quem celebra o matrimônio? Então vamos pensar um pouco.
O matrimônio ele é um ato social. Estou casando na igreja só para agradar o povo, para agradar pai, mãe, ou porque eu quero viver esse sacramento? Gálatas capítulo 6, versículo 7. É preciso ter uma preparação. É muito importante que a igreja prepare os noivos, né? E que os noivos se preparem principalmente. Querer viver esse matrimônio. Matrimônio misto, né? Às vezes a gente tem aquela situação que uma pessoa é católica, a outra não é. Mas é possível ter a bênção matrimonial assim mesmo. Sobre divórcio, a gente vai ver no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19, versículo 6, o que Nosso Senhor traz para nós. Então, as relações pré-matrimoniais, aquilo que eu comentei com vocês. As pessoas nem sempre estão preparadas para um relacionamento. Primeira vez, do jeito que a Malhação mostra, não é interessante para nós. O sexo, só pelo sexo, vira idolatria, então vira um vício, não é uma coisa de Deus. Sem falar da pornografia que está espalhada aí nas redes sociais, né, na internet. Então são coisas que a gente tem que saber como evitar. Pai, mãe e principalmente você, catequizando, que assiste. A vida religiosa e consagrada, o nome que a Igreja Católica deu ao modo de viver de algumas pessoas que deixaram tudo para trás, família, carreira, tudo para viver um voto, se retirar, viver um voto dos conselhos do Evangelho, né, para buscar ficar parecido com a pessoa de Jesus Cristo e fazer um serviço na igreja, na evangelização, na intercessão e promoção da dignidade humana. As freiras são um bom exemplo disso. O sacramento da ordem imprime caráter e é destinado aos homens que se predispõem ao serviço religioso. Ele configura o ordenado ao Cristo e existem 3 ordens distintas. O diaconato, né, que é o sacramento de Cristo servo, é o primeiro grau da ordem. O que um diácono faz? Ele batiza, ele celebra o matrimônio, o casamento, ele preside a celebração da palavra e distribui a comunhão, ele não atende confissão, ele não realiza o são dos enfermos, ele não consagra a Eucaristia e também ele não crisma. Mas ele é o primeiro grau, o bispo, o papa e o diácono primeiramente. O presbiterado, né? Sacramento de Cristo sacerdote, é o segundo grau da ordem. Ele administra ordinariamente 5 dos sacramentos, né? Ou seja, o batismo, a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos e o casamento. Ele pode também crismar com o mandato do bispo diocesano. Ele não administra o sacramento da ordem. O episcopado, né? Sacramento de participação no sumo sacerdócio de Cristo. Aí vocês estão vendo a ordenação de um bispo. Ele administra ordinariamente cada um dos sacramentos. Cada um dos 7 sacramentos ele pode administrar e conferir. Ele é um munus do bispo. E ele é sucessor dos apóstolos. Santo André, São Paulo, São Pedro, São Tiago, São Filipe, São Bartolomeu. Sucessor dos apóstolos. Os nossos sacerdotes, Padre Silvio Mocelin, nosso bispo Dom Sérgio, 2º e 3º graus da ordem sagrada. Falando mais sobre o sacerdócio, você vai poder acompanhar o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Também na mesma carta aos Coríntios, capítulo 7, também no versículo 7. Na carta aos Hebreus, capítulo 1 até o 10. Tá? Na carta aos Hebreus também, capítulo 7, versículo 26. Dá mais uma atençãozinha. Na carta aos Hebreus ainda, capítulo 9, versículo do 11 ao 14. É bom para você dar uma refrescada. Também na profecia do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo 3. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 9. No Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 1 até acabar o capítulo 15. Bom, depois no Facebook vai ter disponível para vocês o PowerPoint para vocês poderem consultar.
Então é um vídeo curtinho, 10 minutos agora. E a gente se vê no sábado que vem.